Meus amados, como estamos lidando com as situações que temos enfrentado, com os problemas e dificuldades? Bem, estamos lendo juntos o livro Eu Sou Possível nas Impossibilidades, de Marcelo Rocha. Meu nome é Kelly e eu estou muito feliz por ter você aqui no meu canal. Eu não lerei as referências dos versículos bíblicos mencionadas no livro, mas postarei em imagem e recomendo, assim como o autor, que você as leia e até mesmo marque na sua Bíblia. O capítulo de hoje é intitulado Tempestades me levam ao propósito. Deixa a chuva cair, nela eu me refresco. Capítulo 6. A Bíblia nos conta 3 histórias semelhantes em 3 circunstâncias diferentes com uma única lição. Precisamos entender essas histórias para compreendermos o que é esperado de nós e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Salmo 34:19 nos adverte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. João 16:33 encoraja: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Hebreus 4:3 conforta, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Descansamos em Deus, apesar de todas as adversidades. Você com certeza já passou e passa por tempestades em sua vida. Ficou assustado, preocupado e pensou algumas vezes que fosse o fim. Provavelmente você perguntou a Deus: por que eu, Senhor? Bem, vamos ver sobre momentos em que Deus havia dado missões a algumas pessoas e elas tiveram que enfrentar literalmente tempestades antes de cumprirem os seus propósitos. Nesse capítulo, vamos falar sobre situações difíceis que enfrentamos, mas que nos ensinam, nos amadurecem e nos fortalecem para nos capacitar a realizar o que Deus tem para nós. Por isso, esse estudo se chama Deixa a chuva cair, nela eu me refresco. Tempestades me levam ao propósito. No livro de Jonas, encontramos um profeta diferente dos demais. Ao contrário dos outros profetas, Jonas não foi mensageiro para o seu povo. Ele havia sido enviado por Deus aos inimigos de Israel, a cidade de Nínive, capital do Império Assírio. Jonas não morria de amores pelos assírios, por isso não ficou muito entusiasmado ao receber a instrução de Deus para pregar a eles uma mensagem de reprovação. Até porque, sendo os assírios cruéis e violentos, Jonas não conseguia ver bom resultado nisso. Então Jonas resolveu fugir e se afastar totalmente da rota indicada por Deus. Geograficamente, Nínive ficava a nordeste, não muito longe de Israel. Hoje se chama Mossul, no Iraque. Mas Jonas estava determinado a ir para Tarsis, a noroeste de Israel, o mais longe que podia imaginar. Para a maioria dos estudiosos, Tarsis seria a Espanha de hoje. Assim, Jonas entrou no navio e não muito tempo depois de zarpar, Deus mandou um vento forte que se transformou em uma tempestade, à medida de um tufão. Quanto mais o navio seguia mar adentro, mais forte a tempestade ficava, até que Jonas, amedrontado, confessou a todos que ele era a causa da tormenta, porque ele estava fugindo de Deus. Então o lançaram ao mar e imediatamente a tempestade cessou. Com isso, todos no barco louvaram e se converteram ao Deus de Israel. Mas Deus não abandonou Jonas. Ele preparou um grande peixe para poder instruir Jonas e o salvar do afogamento. Afinal, Jonas ainda tinha uma missão a ser cumprida. Passados 3 dias e 3 noites, Jonas, no estômago do peixe, aguardou a sua morte. Mas a aflição durante a espera deu a Jonas tempo para entender os planos de Deus. Depois desse tempo angustiante,
Jonas decidiu orar e mostrar o seu arrependimento em ter fugido. E Deus o ouviu, fazendo com que o peixe o vomitasse na praia, na direção certa, a apenas 3 dias de caminhada de Nínive. E Deus disse: Jonas, levanta-te e vá a Nínive, e proclame o que eu te mandei. Desta vez, Jonas aprendeu pelo que padeceu e, fortalecido, cheio de autoridade, ousadamente obedeceu. Para surpresa do próprio Jonas, o rei e o povo de Nínive temeram a mensagem e se arrependeram, e todos foram salvos. Deus decidiu não destruir a cidade por causa da mudança em seus corações. Por essa história, muitas pessoas pensam que tempestades são castigos de Deus por sairmos da vontade dele. Porém, uma outra situação nos mostra que não é bem assim. Em Marcos 4, 35 a 41, Jesus havia pregado para a multidão numa praia do mar da Galileia. Então, afirmou para seus discípulos: passemos para a outra margem. Imediatamente deixaram a multidão e, obedecendo, entraram com ele no barco. No caminho, um grande vento soprou e as ondas começaram a bater e encher o barco, que estava a ponto de ir a pique, apesar de todos estarem obedecendo à vontade de Deus. E mesmo com toda a comoção, Jesus continuou em seu repouso. Os discípulos, agitados pelo pavor, acordaram Jesus para que percebesse que aos seus olhos iriam se afogar. Jesus tranquilamente levantou e mandou que o vento cessasse e ordenou que o mar acalmasse. Veja bem, Jesus não olhou para os seus discípulos e perguntou: quem é o culpado por essa tempestade? Quem está pecando? Você, Pedro, voltou a falar palavrões? Vocês, Tiago e André, continuam brigando? Quem trouxe a ira de Deus sobre nós? Não. Jesus não presumiu que alguém havia pecado, porque todos estavam obedecendo. Jesus também não olhou para a tempestade e disse: Deus está tentando ensinar algo com essa tempestade misteriosa. Vamos nos conformar e sentar para ver o que acontece. Não, Jesus sabia que nada de ruim provém do Pai e, inconformado com a situação, agiu em fé. Em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não havia mencionado aos discípulos a possibilidade de irem para o outro lado do mar. Ele afirmou que fossem para lá. Era uma declaração definida de que iriam até o outro lado, sem qualquer dúvida de que chegariam. Jesus estava certo de que o inimigo apenas estava investindo mais uma vez em testar a sua fé. Induzir seus seguidores ao medo e roubar a tranquilidade de todos. Era uma tentativa de desestabilizar a confiança do grupo. Por isso, ousadamente, Jesus usou de sua autoridade para acalmar a tempestade. Ele deu uma, entre aspas, carteirada, por assim dizer, porque conhecia sua identidade. Sua palavra foi como uma ordem. Jesus mostrou segurança e fé nas promessas, porque tinha certeza de quem ele era. E vento e mar obedeceram e a tempestade parou. O próprio Jesus disse que se crermos, moveremos montanhas e que faríamos maiores obras do que as dele. Evidentemente, esse poder não é dado para mudarmos a topografia ou o clima ao nosso bel prazer. Porém, se estamos em uma missão para Deus, podemos vencer quaisquer desafios que o inimigo tente usar para nos atrapalhar. Temos esse poder. Deus nos deu essa autoridade. Está lá em Gênesis 1:26. Jesus mostrou que sua vontade é para ser cumprida. Quando ele disse, vamos para o outro lado, ele não teve dúvidas. Ele já tinha a visão de estar lá. Seu comando foi uma ordem. A atitude de Jesus era o treinamento e prova de que, se temos fé, as coisas acontecerão como declararmos. Jesus não usou da sua divindade para acalmar a tempestade, mas a sua condição de filho do homem, como nós. Sua autoridade estava na crença na palavra de Deus. Isso me lembra uma situação que aconteceu comigo, em que eu tive a oportunidade de verificar minha fé para esse fato.
Eu estava há uns 6 meses no serviço do Senhor. Participava de um seminário intensivo de estudo da palavra. E para cada semana de estudo, passávamos a semana seguinte no que chamávamos viagem de fé. Como havíamos estudado em Mateus 10 sobre a missão dos discípulos, eu estava ansioso para praticar o que havia aprendido. Estávamos um amigo e eu na casa de uma senhora apresentando o evangelho, quando de repente uma tempestade de granizo com pedras do tamanho de bolas de ping-pong começou a bater nas vidraças e a senhora se apavorou. Entendendo a luta espiritual, apontei a mão para fora, clamei na autoridade do nome de Jesus para que a tempestade parasse e para que a senhora conhecesse o poder de Deus. Imediatamente a chuva parou e o sol voltou a brilhar. A senhora ficou tão tocada que aceitou Jesus como seu salvador pessoal, sem mais nenhum questionamento. Ali eu descobri que Deus não brinca com suas promessas, mas leva a sério o que diz, porque suas promessas são verdadeiras e nos dão identidade com Ele. Mas voltando às tempestades, veja bem, Jonas tinha uma missão e Deus, em sua misericórdia, fez de tudo para que ele a cumprisse, porque eu tinha escolhido para abençoar a outros. E em seu arrependimento, Deus pôde usar Jonas maravilhosamente. Como é bom saber que Deus nos dá mais de uma chance, em alguns casos até 70 vezes 7 chances para obedecermos. Deus jamais perde a fé em nós. Assim, Jonas se redimiu com o Senhor, foi e repreendeu Nínive, anunciando sua destruição, e em sua convicção trouxe também arrependimento aos seus habitantes sobre suas maldades e receberam a misericórdia do Senhor para a salvação. Jesus também estava em uma missão na Galileia. Ele sabia que do outro lado do mar havia um homem precisando de libertação e restauração. Deixou a multidão alimentada e satisfeita na praia e saiu para alcançar uma única alma em tormento. Como na parábola da ovelha perdida, e com uma declaração acalmou a tempestade do impedimento e trouxe paz ao homem e bonança à cidade onde ele vivia. Porém, ainda há uma outra tempestade que demonstra o cuidado de Deus com os seus. Os capítulos 21 a 26 de Atos dos Apóstolos fala sobre a prisão de Paulo em Jerusalém, pelo crime de pregar o Evangelho. Transferido para Cesareia, aguardou por 2 anos o seu julgamento. Percebendo então que não teria um julgamento justo, apelou para seu direito, como cidadão romano, de ser julgado em Roma. Em Atos 27, todo o capítulo é dedicado a essa viagem marítima. O navio passou por um início de tormenta ao chegar à ilha de Creta, e os oficiais discutiam se deveriam seguir viagem ou não. Paulo aconselhou que passassem a noite ali, porque estava com um mau presságio. Mas Paulo era prisioneiro e ninguém deu ouvidos a um criminoso. Assim, resolveram seguir viagem. Algumas horas depois de entrarem em mar aberto, um vento forte veio sobre o navio, trazendo uma grande tempestade. Por 14 dias a embarcação foi açoitada pelos ventos e ondas, ficando à deriva. Todos a bordo perderam as esperanças, pois não conseguiam comer nem beber, e se prepararam para morrer. Então, um anjo, vindo do Senhor, apareceu a Paulo, dizendo que mal algum iria suceder com as pessoas. Apenas o barco seria perdido. O anjo também afirmou que Paulo tinha uma missão para cumprir em Roma, portanto, ele chegaria lá. Ora, a essa altura todos estavam assustados e Paulo aproveitou para dar as boas novas para os acalmar. E assim sucedeu. O navio afundou, mas as pessoas se salvaram e chegaram à ilha de Malta, onde foram recebidos e ajudados pelos locais, que acabaram também sendo salvos durante o tempo que Paulo esteve testemunhando sobre Jesus para eles. Paulo, então, pôde chegar a Roma e ter mais poder para espalhar o Evangelho por toda parte, ainda que preso. Como vemos, dificuldades não acontecem por acaso, ou por punição, ou por azar. Existe um propósito em tudo para aqueles que seguem a Deus. Deus tem uma missão para cada um de nós e para cumpri-la,
Ele nos dá autoridade no Espírito. No entanto, para sermos eficazes, temos que crescer em fé nas suas promessas. Isso requer tempo com Ele para fortalecimento do nosso espírito. Deus não nos dá nada que não possamos suportar, e a prova da nossa fé obra a paciência. Portanto, são as tempestades que nos fortalecem na experiência para a perseverança. Percebemos então que as histórias são semelhantes nas adversidades, diferentes nas circunstâncias, mas com o mesmo objetivo: mudar vidas. Deus está interessado em que todas as pessoas sejam salvas para que tudo se faça novo, e escolheu cada um de nós para sermos instrumentos dessa salvação. Você é o GPS que indica o caminho da reconciliação com Deus. Se é da vontade dele você levar o Evangelho a toda criatura que encontrar, não haverá tempos difíceis para te impedir de fazê-lo. Ele te capacitará. Nada será empecilho para Deus. Mesmo que apenas mude um coração, será um maravilhoso testemunho e ganhará muitos outros. É como o efeito dominó. De coração a coração, chegaremos a todas as pessoas, pelo menos os que assim escolherem. É o milagre da multiplicação. Oro para que Deus me ajude a ter fé para o poder, virtude e autoridade que Ele me dá para transformar vidas inconformadas e mudar esse mundo desanimado, tijolo por tijolo, semente por semente. Deus te abençoe e dê a liberdade e fé em Cristo para usar de autoridade sobre toda a criação. Uau! Que leitura fortalecedora! Eu vou deixar uma citação aqui para afirmar o que nós lemos. E você, o que mais falou ao seu coração? Escreva aqui nos comentários para mim. Eu escolhi essa. Dificuldades não acontecem por acaso, ou por punição, ou por azar. Existe um propósito em tudo, para aqueles que seguem a Deus. Deus tem uma missão para cada um de nós, e para cumpri-la, Ele nos dá autoridade no Espírito. No entanto, para sermos eficazes, temos que crescer em fé nas suas promessas. E isso requer tempo com Ele, para fortalecimento do nosso espírito. Deus não nos dá nada que não possamos suportar, e a prova de nossa fé obra a paciência. Portanto, são as tempestades que nos fortalecem na experiência para a perseverança. Encontro vocês aqui para a leitura do capítulo 7. Um beijinho no seu coração. Tchau!